A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Eu quero iniciar uma campanha conosco, a campanha das 6 horas, a oração do revestimento. Iniciaremos essa campanha hoje, segunda-feira, às 6 horas. Neste momento, nós vamos orar agora, neste momento, clamando por revestimento. Nós pedimos a Deus tantas coisas, irmãos. Visamos o mundo físico, mas muitas das vezes a nossa vida espiritual precisa estar mais revestida, mais elevada, para nós podermos suportar o que está no mundo. Então nós vamos fazer essa campanha de 7 dias, a oração do revestimento. Eu quero deixar essa palavra do Senhor ao nosso coração. Está no livro de Éfeso, capítulo 5. Louvado seja Deus, versículo do número 18. Louvado seja Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém? Graças a Deus por esta palavra. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uma vida cheia do Espírito Santo é diferente. Uma vida cheia do Espírito Santo, nós conseguimos vencer os obstáculos, as barreiras, os impedimentos. Nós conseguimos ter uma vida vitoriosa, porque o Espírito Santo de Deus nos concede força, nos concede uma vida diferente, renovada, para vencermos a batalha deste mundo. Vamos orar nesse momento, vamos clamar ao nosso Deus. Todavia o Espírito Santo de Deus entra conosco nessa oração, nos revestindo, nos fortalecendo, para entrarmos na presença do Senhor. Maravilhoso Deus e glorioso Pai eterno, Senhor nosso Deus, nessa hora de oração, ó Pai querido, iniciamos esse clamor, essa oração, ó Pai do revestimento. Meu Deus, nós reconhecemos que precisamos, ó Deus, da Tua presença, do Teu Espírito Santo na nossa vida. Pai, nessa hora, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões diante do Senhor. Meu Deus, mas estamos diante da Tua presença, meu Pai, de joelho dobrado, com o coração aberto, um coração aquebrantado, uma alma rendida, Senhor, à Tua presença. E pedimos ao Senhor o revestimento do Espírito Santo. Pedimos ao Senhor o renovo espiritual, meu Pai, para vencermos, ó Pai, a batalha, para vencermos, ó Pai, o pecado, vencermos a Satanás, vencermos, ó Pai, a adversidade que nos sobrevém, e que possamos passar cada um delas, Senhor, meu Deus e meu Pai, revestido, fortalecido na Tua palavra. Senhor, alcança nossos irmãos, alcança Teu povo, a Tua igreja, ó Pai, nessa hora. Alcança as famílias, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Alcança, Pai amado, Pai querido, os ombreiros da Tua casa. Alcança, Senhor, os ministros da Tua palavra. Alcança, Pai, nesta hora, meu Pai, as nossas irmãs que clamam no círculo de oração. Meu Deus, alcança os pastores, presbíteros, diáconos. Alcança, Pai querido, os evangelistas, missionários. Oh, meu Deus, alcança a Tua igreja agora. Senhor, derramando da Tua presença, do Teu revestimento, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz
que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra Satanás, o príncipe deste mundo, é contra principado, potestade, arcos espiritual da maldade nos lugares celestiais, ó Pai. Meu Deus, é Satanás que tem tentado destruir, meu Pai, a vida espiritual desta família. Ah, meu Deus, a vida espiritual deste ombreiro, deste pastor, desse ministro da tua palavra, Senhor. Mas nós oramos nesse momento que o Senhor venha revestir nós mais, o Senhor venha nos capacitar mais, ó Pai. O Senhor venha, meu Deus, nos derramar, ó Deus, a tua graça mais, que possamos ser mais cheios do teu Espírito Santo, cheio da tua graça, cheio da tua palavra, ah, meu Deus, cheio de autoridade, ah, Senhor Deus e Pai maravilhoso, é no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor nos concede agora, meu Deus, a sabedoria do Espírito Santo. Meu Deus, renovo na mente, renovo, Senhor, na fé, renova a fé desse irmão, ó Pai. Renova a fé, meu Deus, dessa irmã que ora, Senhor, está vivenciando uma batalha espiritual. Meu Deus, é o Senhor que segura na mão do teu servo, da tua serva, meu Deus, para que vença essa batalha espiritual. Fortalece, meu Deus, a minha irmã, fortalece meus irmãos, meu Pai, muito mais. Ah, Senhor, revestindo do poder do alto, porque quando a igreja do Senhor iniciou, foi cheia do Espírito Santo, porque o Senhor no dia de Pentecoste derramou, ó Pai, o teu Espírito Santo de maneira gloriosa, de maneira sobrenatural no cenáculo, meu Pai, onde estavam todos reunidos, Senhor, buscando, orando, consagrando, esperando na promessa que o Senhor havia prometido, ó Pai. E todos perseveravam, Senhor, numa só fé, no só propósito, meu Pai, meu Deus. Mas houve um dia em que o Senhor escolheu, ó Pai, ah, meu Deus, de derramar a tua presença, o teu Espírito Santo sobre os teus discípulos, sobre o teu povo, meu Pai, que aguardavam a promessa, Senhor, na oração. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios, meu Pai, da tua presença, foram renovados, fortalecidos, encorajados, meu Pai. Todos falavam, Senhor, em línguas estranhas, outros profetizavam, outros salmodiavam, cantavam e glorificavam ao Senhor no Espírito, meu Deus e meu Pai. A partir daí, Senhor, nós vemos a igreja primitiva, o povo, meu Pai, se rendendo aos teus pés, através da palavra, Senhor, dos teus servos. Meu Deus, quando Pedro abriu a sua boca, cheio do Espírito Santo, ganhou muitas almas para o teu reino. Meu Deus, ao que nós que pedimos nessa hora, ao que nós que pedimos, ó Pai, esse derramamento sobrenatural do teu Espírito Santo, capacitando, ó Pai, o jovem, capacitando, ó Pai, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, a pregar a tua palavra na dimensão da sabedoria espiritual. Meu Deus, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ganha almas para o teu reino, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, enche o teu povo da tua palavra. Enche o teu povo do teu Espírito Santo, renova, Senhor, renova a fé da tua igreja, renova a fé dessa família, meu Pai, renova a fé dessa pessoa, Senhor. Enche agora esse vaso de azeite, assim como o Senhor disse, meu Pai, ordenou a Samuel a casa de Jessé. Ah, meu Deus, ali tinha meu Pai, dentre os seus irmãos,
irmãos que o Senhor havia escolhido para ser rei de Israel, ó Pai. E o Senhor, meu Pai, escolheu a Davi, meu Pai, entre o Senhor e os seus irmãos, ó meu Deus, dando a ele capacidade, dando a ele, Senhor, meu Deus, sabedoria, dando a ele, meu Pai, revestimento, Senhor Jesus, capacitando Davi a reinar sobre o numeroso povo do Senhor. Meu Deus, assim seja, Pai, na vida deste homem, na vida dessa pessoa escolhida pelo Senhor para dirigir essa obra, para, meu Deus, apacentar os cordeiros de Deus. Seja essa pessoa revestida, seja esse homem cheio do Espírito Santo, seja essa mulher cheia do Espírito Santo, ó Pai, cheio, meu Pai, da palavra. O salmista Davi diz no Salmo 105, Salmo 119, versículo 105, meu Pai, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós cremos, ó Deus, que o homem e uma mulher cheio da palavra de Deus, meu Pai, quando ele abre a sua boca, o Espírito de Deus dirige, Senhor, a sua mensagem, dirige, meu Pai, a tua palavra aos corações, ó Pai, sedento, aos corações tristes, angustiados pelo pecado, meu Deus, e as almas se rendem, meu Pai, aos teus pés. Usa agora, meu Pai, este homem, usa essa mulher, meu Deus, usa este jovem, meu Pai, que o Senhor possa acender o fogo sobre o altar e nunca se apagará, meu Pai. Esse fogo incendeia no coração dessa mocidade que clama, meu Deus, que o fogo do Espírito Santo pode acender no coração desse casal, desta família, deste homem, dessa mulher, meu Pai, que ora, meu Deus, pedindo um avivamento, meu Deus, esta pessoa que ora pedindo batismo com o Espírito Santo, meu Deus, esta pessoa que tem uma alma sedenta, meu Pai, da tua presença, e ora nesse momento pedindo o dom da palavra, o dom do discernimento, o dom de falar em línguas estranhas, meu Deus e meu Pai, manifesta os dons do Espírito Santo sobre esta pessoa que clama, sobre esta pessoa que ora. Em nome de Jesus Cristo, que esta pessoa alcance do Senhor, meu Pai, a sua benevolência, que esta pessoa alcance das mãos do Senhor o desejo do seu coração, de ser uma missionária, de ser um pregador da tua palavra, de ser um ministro, meu Pai, da tua palavra, ó meu Deus e meu Pai, esta pessoa que pede, Senhor, o dom da sabedoria, o dom de discernimento, essa pessoa que clama, meu Pai, pelo dom de cura, meu Deus, consegue agora. Confirma, Senhor, a vitória, confirma, Senhor, a tua palavra, enche-nos, ó Deus, nessa hora, enche-nos, ó Pai querido, do teu Espírito Santo, do teu Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que o mundo não pode tê-lo, meu Pai, mas a tua palavra diz que nós podemos ter, nós podemos ser cheios do teu Espírito Santo, Arabaxúria, Taramanai de Covarabastúria, Harabassarianda, Ramanai de Vasto, Aramanai de Covarabastúria, meu Deus e meu Pai. Nós confiamos, ó Senhor, que não há outro Deus que possa, meu Pai, abençoar o teu povo. É o Senhor que abençoa
pessoa. É o Senhor, meu Pai, que batiza com o Espírito Santo, com fogo. Batiza teu povo, batiza, meu Pai. Ah, meu Deus e meu Pai, esta pessoa que clama agora, Senhor, esta pessoa que ora, meu Deus, pedindo força para vencer o pecado, esta pessoa que pede ao Senhor, meu Deus, revestimento para vencer, meu Pai, essa luta, para vencer essa vaidade, para vencer, meu Pai, ah, meu Deus, este mundo mudando que seduza, que leva, meu Pai, a destruição, mas ao Senhor que capacita teus servos. Ao Senhor, meu Pai, que liberta, que transforma, que purifica. Liberta agora, meu Senhor. Transforma agora essa pessoa, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor possa renová-lo poderosamente. Meu Deus, trazendo, ó Pai, o avivamento espiritual sobre essa vida. Meu Deus, renova aqueles que estão fracos. Ah, meu Deus, essa pessoa que orava, que pregava, chamava pelos dois, mas por causa desta perseguição, por causa desta inveja, por causa, meu Pai, de algo que aconteceu, olhou para o homem, olhou para a circunstância, ah, meu Deus, esfriou na fé, esfriou, meu Pai, na obediência, na consagração. Ó Jesus querido, nós que pedimos agora, reacende a chama, meu Pai, do teu Espírito Santo sobre esse coração agora. Reacende, ó Pai, a chama do avivamento, a chama do Espírito Santo, incendeia sobre essa vida, seja ele renovado, seja ela renovada, meu Deus, seja a tua igreja tocada nessa era, através da palavra, através da oração, através do louvor, ó Pai, seja essa pessoa tocada do alto da cabeça aos pés, seja, meu Pai, esta pessoa agora sinta a presença daquele que derrama, sinta a presença daquele, meu Pai, que toca com o teu Espírito Santo, que toca, meu Pai, com fogo agora. Ah, meu Deus, incendeia o fogo que arde no coração desse pregador, que arde no coração desse adorador, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, levanta jovem como Daniel, levanta jovem, meu Pai, como Paulo, levanta, meu Pai, levanta mulheres como Esther, como Débora, meu Deus, como Ruth, ah, Senhor, cheio da sabedoria, mulheres sábias, mulheres, meu Pai, cheio da verdade, cheio, meu Pai, do teu Espírito Santo, para pregar a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Abençoa as crianças, abençoa, Pai, a mocidade, abençoa, Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, os lares, as famílias, casamento, abençoa, meu Pai, a tua igreja nessa hora, pelo poder da tua palavra. Seja agora, meu Pai, o toque das mãos divinas, seja agora o toque do Senhor, meu Pai, sobre essas vidas, meu Pai, que aguarda do Senhor por revestimento, que aguarda, meu Pai, ser cheio do teu Espírito Santo, para salmodiar, para louvar, para dar graça, para que, meu Pai, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra nos diz: vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, meu Pai. Meu Deus, nós queremos ser diferente, queremos, meu Pai, ser, meu Pai, servo do Senhor diferente, queremos ser, meu Pai, servo do Senhor fiel, obediente à tua palavra, enquanto vivermos, ó Pai, neste mundo.
Enquanto vivermos, ó Pai, neste mundo de treva, neste mundo pecaminoso, queremos fazer a diferença, Jesus querido, termos diferente, meu Pai, faça dessa família, meu Pai, diferente, faça desse pregador diferente, faça dessa irmã, ó Pai, diferente, Senhor, no falar, diferente no louvar, diferente no orar, derrama, Senhor, da tua unção, derrama, meu Pai, a unção que faz a diferença, a unção que renova, a unção que capacita, a unção, meu Pai, que leva a obediência, que leva, Senhor, a ser submisso à Tua palavra, ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia, meu Pai, porque o Senhor nos leva, nos alerta, é o Senhor que nos desperta nessa última hora, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque o Senhor, meu Pai, breve virá, meu Deus, recolher a sua igreja, buscar um povo lavado, remido, purificado no sangue do Cordeiro, Aramanadecô, Verabassúria, Aramanadabassúria, Decambaramanssúria, aleluia, meu Deus e meu Pai, meu Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode, meu Pai, salvar as almas. Por isso nós que pedimos, enche-nos o teu povo, enche-nos a tua igreja, Pai, do teu Espírito Santo, para pregar, meu Deus, a tua palavra nessa última hora, e que as almas te rendem aos teus pés, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem prazer numa alma salva do que o mundo perdido, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora por um revestimento, enchei-vos do Espírito Santo, enche essa família, enche esse jovem, enche essa criança, enche esse homem, essa mulher do teu Espírito Santo, enche, meu Pai, enche agora os vasos de azeite e envia, meu Pai, ao campo missionário, envia aos altares, meu Pai, que precisa de um pregador da verdade, de um pregador de coragem, de um pregador, meu Pai, meu Deus, cheio do Espírito Santo, que levante as suas mãos e milagres aconteçam, vidas sejam curadas, libertas, meu Pai, do pecado, Senhor, do inimigo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa operar poderosamente, é o que nós que pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando 7 dias, né, de oração do revestimento. Aleluia, Jesus. Nós precisamos, meus irmãos. Eu preciso e eu acredito que você também precisa de revestimento espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra a Satanás. Então nós precisamos estar revestidos do poder do alto. Fica conosco, um abraço e a paz do Senhor.